Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. E, Senhor, esse momento é o momento em que nós vamos repartir a Tua palavra, repartir aquilo que Tu coloca em nosso coração. E aí eu quero te fazer um pedido, Senhor. Eu quero te pedir que a Tua graça venha sobre mim, que a Tua palavra tenha livre curso, que ninguém possa se esconder, que ninguém possa fugir, que ninguém possa se esquivar de um confronto contigo na manhã desse dia, Senhor. Que a Tua palavra seja reta e cristalina. E que, Senhor, aquilo que eu não consegui transformar em palavras, eu sei que o Espírito Santo ele tem poder para abrir os olhos, para falar, para tocar no coração, para quebrar cadeias, para, Senhor, derrubar barreiras, para trazer libertação, entendimento da Tua vontade, dos mistérios de Cristo, na manhã desse dia. Eu te peço, faz assim, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nós viemos esse tempo, vamos arrumar o carburador. A gente vem nesse tempo aí, falando esse último mês, agora Deus tem falado assim muito forte conosco. Né? Começou numa reflexão sobre um texto de 2 Crônicas 25:2, que fala da vida de um rei que fez tudo que era certo diante do Senhor, porém não com inteireza de coração, não com o coração inteiro. Isso tem dado um desdobramento daquilo que Deus vem nos motivando e falando e nos confrontando, e daí isso já gerou várias pregações aqui, principalmente minha, de Luciano. A última agora, o Luciano, acho que deu um fecho muito bem nessa história. O Luciano falou sobre Jó, sobre o desejo que Deus queria, o que ele buscava em Jó, e eu fiquei assim muito abençoado semana passada com a palavra do Luciano. Foi uma palavra que me abençoou muito. Foi ou não foi? Quem estava aqui semana passada? Quem não estava? Quem estava, mas não estava. Estava dormindo, estava... Ah, entendi. Aí, até a turma que veio, mas não veio, né? Foi uma palavra que abençoou muito a gente, abençoou. E essa semana, eu acho que continuando assim nessa mesma vibe, né, daquilo que Deus tem falando, porque o Espírito Santo tem falado conosco sobre a prática, né, na verdade, das coisas que nós precisamos atentar a Deus. E aí surgiu um assunto interessante, que aí a minha intenção hoje é repartir esse assunto com vocês e nos chamar a coisas simples. Eu até quero começar esse tempo, o pessoal da música saiu daqui, né, mas eu vou cantar porque eu sou abusado. Ela diz assim: Senhor, eu quero estar atento para ouvir. Temos que estar atento para ouvir o que Deus tem falado à sua igreja, amém? Jesus fala isso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí o Senhor tem resgatado as coisas em nós. Nós temos falado de coisas simples, antigas, mas identificamos que a falta delas tem trazido os males que nós vivemos hoje. Engraçado, né? Tem trazido muitos males. Eu olho para uma geração que não vive ou não conhece aquilo que nós conhecemos na nossa geração, que não praticam aquilo que nós aprendemos e praticamos na nossa geração. Isso nos mostra que tem um hiato no tempo, nas gerações, e uma falta nossa, um vácuo nosso de ter formado e ensinado a geração que veio depois de nós. Isso aponta para a gente. Isso mostra uma falha nossa. Isso mostra uma falta de priorizar as pequenas coisas. Porque nós temos a mania, somos dados, né,
a desprezarmos as pequenas coisas. E aí nos perdermos no meio do caminho. Se perde na conversação, se perde no que fala. E eu tenho estudado, por exemplo, Coríntios, e eu vejo Paulo falando aos coríntios sobre ressurreição dos mortos. E ele começa a falar como se houvesse no meio deles alguém que falasse que os mortos não ressuscitavam. Não criam na ressurreição dos mortos. E aí Paulo dá um ensino falando, bom, se os mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou então. E se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Nós estamos pregando à toa, sem nenhum motivo. Porque a nossa fé está pautada e baseada na ressurreição de Cristo. Nós adoramos a um Deus que vive, a não um Deus morto. Nós adoramos a um Senhor que está vivo. Ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar. E aí, na sua geração, Paulo ouve alguém falando, uma igreja falando e discutindo sobre ressurreição dos mortos, falando que os mortos já não existiam mais. E Paulo termina esse capítulo falando assim, não vos enganeis. Repete comigo assim, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. É impressionante como as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Elas deturpam a fé. Elas mudam a crença. Elas roubam de você aquilo que Deus deixou como verdade. E aí, nessa volúpia do tempo, nesse frenesi todo onde que o mundo vive, a gente se perde de coisas simples, mas totalmente básicas para a vida e totalmente importantes, que Deus se importa com isso. Eu acho que Pedro escrevendo, eu vou basear o meu começo do meu bate-papo aqui hoje, na carta de 2 Pedro 3, onde Pedro fala assim, amados, 2 Pedro 3:1. Você pode abrir aí a Bíblia, o smartphone, o teu tablet, a mente, né? Aqueles que não traz nada porque diz que a Bíblia está na cabeça. Não, HD é bom. Pedro fala assim, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como mandamentos do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Amém? Tem uma outra tradução, deixa eu ver se eu acho aqui, a NVT. Eu achei bem legal esse texto na NVT. Diz assim, na NVT diz assim, amados, essa é a minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória, e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembre do que disseram os santos profetas muito tempo atrás, e do que ordenou o nosso Senhor e Salvador, por meio dos apóstolos que lhe enviou. Essa tradução está mais contemporânea com a gente, né, Gil? Fala mais a nossa língua, né? Então, se liga, eu estou falando. Parece que Paulo está falando assim, Pedro está falando, eu estou querendo lembrar a vocês, trazer a memória, só querendo refrescar a vossa mente dos ensinamentos que o Senhor deixou através dos santos apóstolos. É muito interessante. Pedro está escrevendo para a geração dele, querendo refrescar a memória, porque já naquela época, me parece que eles viviam o mesmo drama nosso. A gente esquece das pequenas coisas. A gente esquece de que fato, das coisas que de fato são fundamentais para a vida. Nos perdemos das coisas simples que Deus fala e quer que nós pratiquemos ela. E nós abandonamos essas coisas em busca de coisas novas, de coisas mais maravilhosas para a gente, de coisas que tragam maior repercussão, e esquecemos das coisas básicas. Só quando a gente perde as coisas básicas, pelo menos os fundamentos, a casa cai. Sim ou não? Porque aquilo que é fundamental é aquilo que sustenta uma vida, é aquilo que sustenta uma casa. Todo fundamento ele sustenta
ele sustenta aquilo que está em cima. Pode ser a tua fé, pode ser naquilo que você baseia, naquilo que você crê, pode sustentar com a forma que você vai viver. Tudo está baseado nisso, tudo está focado nisso. E aí eu sou de um tempo, de uma geração onde esses fundamentos para nós, pelo menos quando eu me converti, né, eu posso ser muito diferente de você, que está me ouvindo, porque de repente você diz que nasceu já num berço cristão, né? Tem gente que fala, não, já nasci num berço evangélico. Na minha casa, meu pai já era crente, eu ouço o evangelho, talvez as minhas netas vão falar isso, que viveram lá, mas estão ainda sem nenhum entendimento, brincando, dançando, sem saber que o motivo dessa música, dessa alegria toda é adorar o Senhor. Elas vão precisar conhecer isso ainda. Eu não, eu quando me converti, tudo para mim era novo. E tudo para mim era fantástico. E tudo eu queria fazer. Porque eu me converti, encontrei Jesus quando eu não tinha vida, quando eu não tinha esperança, quando eu não tinha contexto do que era família. Eu não sabia o que era isso, eu tinha uma, mas não sabia o que era. Não dava valor a nada que tinha e depois, de repente, eu descubro que os conselhos de Deus e a vontade de Deus a ser praticada na minha vida eram possíveis fazer e quantas coisas eu precisava arrumar na minha vida que eu já tinha. Então, para mim, tudo era novidade, fantástico, e tudo eu queria fazer com afinco. Eu olhava o que Deus falava, o que estava escrito, o que os santos profetas deixaram escritos, a vontade do nosso Senhor Jesus, e eu queria praticá-las. E eu quero hoje falar para vocês de quantas vitórias Deus me deu na prática das coisas que são simples. E de como hoje nós naufragamos na nossa vida por negligenciar coisas pequenas e simples. Não é isso? Eu vivo numa geração onde os pais não sabem criar seus filhos. Não sabem dar limites a eles. Onde no mundo que nós vivemos, a impressão que nós temos é que tudo que nós temos que dar para os nossos filhos é uma vida boa, é dinheiro, é pagar colégio, o melhor possível para ele estudar, para ele ser uma pessoa de relevância nesse mundo, para ele ter embaixo do braço dele um canudo qualquer, para ele ser alguém sobre essa sociedade, mas nós não ensinamos a eles o princípio da vida, não ensinamos a eles sofrer, não deixamos ele passar pelas experiências deles, e aí nós lá na frente vamos encontrar uma geração que nós vamos amargar com muitos revés na vida. Vamos encontrar uma geração fraca, débil, que não sabe enfrentar seus problemas, que não conhece a Deus, que faz do seu braço a sua força, que não respeita pai e mãe. Não é assim? Tem crianças hoje que mandam no pai e mandam na mãe. O lugar onde fica, o lugar onde vai, é onde os filhos querem ir. Não são os filhos que participam da rotina dos pais. São os pais que participam da rotina dos filhos. É uma inversão de valores. E aí nós vamos encontrar um futuro pouco promissor para essa geração que nós ensinamos. Nós vamos encontrar no futuro uma geração talvez pior do que a nossa. E eu vou te falar por que pior. Porque a minha, aí eu falo de mim, estou falando da minha geração pessoal, a minha não conhecia Deus de forma alguma. O dia que conheci foi fantástico conhecer o Senhor. Foi libertador para mim, foi salvático o encontro com Jesus. Agora, como fazer com uma geração que acha que conhece a Deus? Que acha que já sabe tudo porque ouviu seus pais falarem, mas não provaram de fato de Deus, não sabe se Ele de fato existe, não sabe se Ele é verdadeiro. E aí vive naquela mornidão. Aqueles que Jesus falou que vai vomitar da boca, porque os seus pais negligenciaram as coisas simples, coisas pequenas. Eu lembrei de um episódio na minha vida, conversando nos grupos caseiros, né, onde a nossa vida acontece. Eu lembrei de um episódio que marcou minha vida sobre isso. E como foi tão legal falar disso nos grupos e tão assim
libertador para aqueles que ouviram. A minha intenção é dar esse testemunho hoje aqui e talvez libertar você. O que você acha? Amém? Falando da minha geração, nós priorizávamos algumas coisas. Talvez você não conheça, eu vou falar hoje para você. Nós temos uma escala de prioridades na vida. Na nossa vida existe uma escala de prioridade. E ela era até boa, era mais fácil de entender. Por quê? Porque eu me converti, não existia reunião geral como essa. A gente tinha uma reunião mensal em um CIEP, que alguém prestava para a gente. Né, Chiquinho? Chiquinho lembra disso? E aí juntava todos os grupos caseiros, a gente chamava na época de comunidade. Aí vai ter reunião geral? Vai ser aonde? No CIEP, lá não sei aonde. Taquaral, a Andréia lembra disso, Gil. E aí quando chegava lá, a gente estava naquele grupinho pequeno em casa, quando a gente chegava lá no CIEP, estava aquele CIEP lotado de gente, 300, 400 pessoas. A gente, caramba, é tudo nosso irmão? Todo mundo irmão, todo mundo encontrou o reino, está todo mundo vivendo, a gente se conhecia, se abraçava. Era um óleo gostoso, era um momento gostoso, era prazeroso estar naquele lugar e ver que Deus estava fazendo a mesma coisa que estava fazendo na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Então, quando a gente falava dos conceitos da vida, eram mais fáceis para a gente entender, porque a gente ensinava as prioridades da vida na casa. Não era assim, Zezé? Zezé também é desse tempo, Zezé e João. Está com a lama do dilúvio no pé, o João, né, João? João vem lá desse tempo. Chamava a gente de seita, eu até ri, porque a Marisete falou isso, eu falei, gente, hein, Marizene? Marizene? Eu troquei uma vez, vou trocar sempre, tá, Marizene? Marizene tinha raiva da gente, porque achava que a gente era uma seita. Essa turma, tua sogra, né? Acha que a gente é uma seita. Então, naquela época já diziam que a gente era seita. Tem um irmão que está entre nós até hoje, que ele entrou na minha casa para me matar, armado. Nós conhecemos a esposa dele e pregamos o evangelho para ela, que ela apanhava todo dia no ponto de ônibus. Ela ia trabalhar, estava separado dele, e ele aparecia no ponto de ônibus para bater nela, achando que ela estava indo arrumar homem na rua. Aí a gente via aquele chororô daquela mulher para lá e para cá, paramos ela na rua, pregamos o evangelho. Ela se converteu e começou a frequentar o nosso grupo caseiro, e ele começou a achar que ela ia lá para a minha casa para ter orgia. Naquela época, parece as histórias bíblicas. E aí um dia ele resolveu ir, encontrou com ela, não tiveram briga, não teve telequete, nem Kung Fu, nem MMA. E aí ele, não, quero ir lá nesse negócio lá, isso ele contando depois. Aí pegou um 32, botou na cintura e foi lá para casa, falou, vou matar esse cara que está aí só se aproveitando da minha mulher. A gente não sabia de nada, graças a Deus, está todo mundo na boa, ninguém sabia que ia morrer. Grupo caseiro, aí a gente lá e louva o Senhor e reparte uma palavra, e um dá um testemunho, e outro fala do que aconteceu na vida, e está lá a gente conversando, até que eu enquadrei o cara. Está todo mundo falando do Senhor e contando tudo o que aconteceu, e todo mundo dando testemunho. Eu olhei para ele e falei, você que está aqui hoje, como é que está a tua vida com Deus? Qual o teu argumento sobre Jesus? Vamos falar sobre Jesus. Aí ele começou a chorar. Aí falou, não, eu quero esse negócio aí, eu preciso mudar a minha vida. Aí tirou a arma assim, eu tomei até um susto. Eu vim hoje aqui matar o Senhor, mas descobri que aqui só se fala de Deus. Aí eu, meu Deus! Ia morrer e nem sabia. Era a seita. A seita que falava nas casas. Ninguém falava de igreja na casa, ninguém se reunia em casa. Mas esse entregou a vida a Jesus, está até hoje entre nós. Graças a Deus. Está ele e a esposinha dele, servindo ao Senhor, pastoreando pessoas, cuidando de gente. O reino entrou na vida dele, algo fantástico. Algo que o Espírito Santo faz quando a gente vive aquela vida simples, falando do amor de Jesus e vivendo o amor, praticando ele. Entende o que eu falo? Então era fácil. Aí a gente ensinava um conceito assim. E esse conceito é para a vida, assim, ó. Primeiro, Deus. Repete comigo, eu sei que ninguém gosta, tem até memezinho lá no Instagram. Pastor, ninguém gosta quando fala para a gente repetir não sei o quê, mas eu vou pedir para repetir. Amém? Fala assim, primeiro, Deus.
Primeiro Deus. Essa é a nossa escala de prioridades. Primeiro o Senhor, por quê? Porque o mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amém? Então, a primeira coisa na nossa vida, a nossa escala de prioridade é o Senhor. Por quê? Porque nós fomos comprados por grande preço. Jesus morreu na cruz para me comprar e comprar você. Ele pagou o preço por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. A morte de Jesus, ela foi redentora. Ela foi salvática. Ela foi uma morte para nos tirar das trevas, como está escrito lá em Colossenses, e Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, se fomos comprados, pertencemos a Ele, tudo na nossa vida, primeiro, é Ele. Segundo, nessa escala de prioridade, segundo é o quê? Família. Repete comigo. Segundo, família. Amém? A segunda prioridade é a família. Por quê, amados? Porque é na família que Deus nos colocou para exercitar todos os mandamentos que Ele nos deu. É justamente na família que nós vamos aprender a amar, que nós vamos aprender a perdoar, que nós vamos aprender a andar a segunda milha, que nós vamos aprender a dar a segunda face. Entende? É justamente na família onde as coisas acontecem. Eu até estava lembrando de uma irmã que casou e no primeiro mês o casamento foi um sufoco. A irmã babilolou da cabeça, foi os confrontos. Eu falei, eu sei o que é isso. É porque quando é namorado, briga, cada um vai para sua casa. Quando é casado, não, briga, tem que dormir um olhando para a cara do outro. Aí quem é fraco emocionalmente, não está preparado para isso, aí começa a dar ruim o negócio. Precisa de ajuda. Que é na família que exercita. Martinho Lutero, quando protestou lá, falaram que ele tinha protestado porque ele queria casar. E na época, acho que até hoje, né, existe o celibato. E aí Martinho Lutero falou assim, olha, em 1 ano de casamento, eu nunca fui mais santo do que eu era antes, porque no casamento eu tenho aprendido a amar a mesma pessoa todos os dias, em qualquer circunstância. O casamento tem me tornado mais santo do que eu era. Então o celibato não torna santo, mas o casamento te aperfeiçoa, que é conviver com alguém desigual. Amém? Então, segundo, família. O dia que eu me casei, não devo ter mais a fita de cassete. Era aquela câmerazinha que tinha, mano. VHS. Esse negócio aí. Tinha a fita lá, é legal, porque quando me casei, eu já tinha 4 filhos, me converti, casei, aí de vez em quando aparece assim, tá lá passando, aí aparece uma criança. Papai e mamãe, eu te amo. E ninguém entende nada, mas casamento, papai e mamãe, tinha logo 4, né? Então, 4 participações, assim, Raquel, Carlinhos, Ana Paula e Netinho. Quase esqueci o nome do filho, que foi muito. Então, no meu casamento, alguém me fez uma pergunta. Os meus amigos foram no meu casamento que não acreditaram. E aí o cara pegou eles conversando. E um falava para o outro assim, eu vim só para olhar, porque se alguém me falasse, eu não acreditaria. Eu tinha que ver. E nisso eu chego. Estava até com a minha irmã junto. Minha irmã estava lá no fogo, botando lenha na fogueira. E aí quando eu chego assim, eles falam assim, não, mas é porque o Cidinho vai ser pastor. Mas eles estavam falando assim, vai ser pastor para arrumar um qualquer malandro. E o outro falava assim, não, está querendo namorar uma menininha por aí, tem alguém aí. Não. Aí eu olhei para eles assim, nem sabia o que eu estava falando, mas eu estava profetizando, eu falei assim, não, de fato eu já sou pastor. Aí eles olharam assim, ué, tu já é pastor? Eu falei, já. Eu tenho 5 ovelhas para cuidar, minha esposa e 4 filhos. Talvez você esteja aí me ouvindo, é casado, e não sabe que você é pastor. Porque sobre você tem o dever com Deus de pastorear essa mulher que está do teu lado e os teus filhos, se você tiver. Você é o responsável, essa é a hierarquia de Deus.
Cristo é o cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Amém? Então, novinho, convertido, eu já tinha esse conceito, eu já sabia disso. Que eu já tinha o dever de pastorear a minha casa. Por quê? Porque a prioridade era assim: primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, trabalho. Porque tem muita gente que larga o trabalho para ir para a igreja. Negligencia o trabalho para dizer que está fazendo a obra do Senhor. Tu encontra um monte de preguiçoso no caminho, espiritualizando a sua preguiça. Mas o trabalho é um dever de todo homem, dignifica o homem. O trabalho dignifica a pessoa. Amém? Nós não trabalhamos para ganhar dinheiro. Você trabalha para quê? Você já parou para perguntar isso? Vou te fazer uma coisa. Jesus falou que nós, assim, não andeis solícitos por coisa alguma, ele fala. Não ande solícito, não tenha ansiedade para ter nada. Ele fala assim, olha os pardais. Não trabalham, não fiam, não fazem nada para ninguém, mas Deus alimenta ele todos os dias. O dia que eu li isso na Bíblia, toda vez que eu vejo um passarinho na rua, comendo, se alimentando no chão, eu falo, olha lá, Deus alimentando os pássaros. Porque é Ele que alimenta, senão eu ia morrer de fome. Ele fala assim, e os lírios do campo? Né? A ansiedade lá, a solicitude é para não com o que comer, o que beber e o que vestir. Aí ele fala, olha para os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão lindamente, tão belamente quanto eles. Ora, se o Pai que alimenta o pássaro e veste a erva, Ele não vai cuidar de você? Homens de pouca fé, aí eu falo, alma cansada, cara pálida. Se Ele não vai cuidar dos pássaros e da flor, Ele não vai cuidar de você? Aí. Ele cuida de você. Aí tem uma arguição. Se para beber, comer e vestir eu não preciso me preocupar, por que eu trabalho? Eu trabalho para glorificar a Deus. Amém? O meu trabalho traz dignidade para mim e glória para o meu Senhor. Por isso, aonde eu trabalho, eu tenho que ser o melhor no que eu faço. Aonde eu estou, eu tenho que ser exemplo, porque eu sou filho do rei. Eu tenho um nome a zelar, eu tenho um Senhor que me guarda, que me comprou e que espera de mim. Entende o que eu falo? O meu trabalho é para glorificar o Senhor, não é para ganhar dinheiro. Porque para ganhar dinheiro a gente nem precisa de trabalhar, Deus dá na hora que quer. Está escrito que aos seus Ele dá enquanto dorme. Tem gente aí que não quer nem sair da cama, né? Que é para ganhar mais, mas não é assim. Não é assim, porque aí não traz dignidade ao Senhor. E não glorifica o Senhor. Nós temos que glorificar o nosso Pai. Amém? Então, terceiro, trabalho, se esforça. Desponta. Seja o melhor. O Senhor quer te levar além. O Senhor quer te levar além. Ele quer te levar em lugares que você nem pensou em estar ainda. E Ele faz isso, Ele honra os seus. Aqueles que trabalham por conta própria aqui sabem disso. Parece que os que trabalham por conta própria entendem melhor disso que eu estou falando. Porque alcançam horizontes maiores. Aqueles que são assalariados conseguem ver na hora que são promovidos, na hora que são respeitados, na hora que 1.000 cai à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não é abalado. Aí você vê o Senhor cuidando de você, sim ou não? Então, na lista de prioridade, primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, trabalho. E quarto, obra. Quarto é a igreja, é a obra, é aquilo que eu faço para Deus. Porque tem muita gente que inverte a coisa. Tem muita gente que acha que a obra, aquilo que eu faço para Deus, é mais importante do que tudo. E não é.
É só consequência do que eu sou. A consequência da minha vida resulta na obra que eu faço. Consegue entender isso? Eu já botei a irmã de volta para casa num grupo caseiro. Chegou lá, soltando fogo pelas ventas, como dizia meu pai. Não sei se você entende o que é isso. Virada no samurai, entende? Qual a outra? Virada no samurai é mais atual. Meu marido não queria que eu viesse na reunião. E aí eu vi. Eu vim assim mesmo. Botei pé firme. Tenho que priorizar o meu Senhor. Eu estou ouvindo. Aí, irmã, o que você quer fazer na vida? A vontade de Deus ou a vontade dos homens? Qual é a resposta? A vontade de Deus, é claro. Então, a vontade de Deus é que você seja sujeito ao teu marido. Não é que você venha para o grupo caseiro. Pareceu que você estava fazendo a vontade dele, porém você não está. Quer um conselho? Volta para casa. Pede perdão. E fala para ele que você só vai vir quando ele liberar. Porque para servir a Deus você não precisa estar aqui. Você vai mostrar para ele o Jesus que vive na tua vida. E deixa Deus cuidar disso. Por quê, amados? Porque ninguém é maior que Deus. O coração do rei está na mão de Deus, assim como os ribeiros de água. Ele inclina tanto para a direita quanto para a esquerda. É ele que dá o curso. É ele que muda o coração do homem. Sim ou não? É ele que faz. Deus faz isso. E aí confia no Senhor, não confia no teu braço, não. E cumpre os mandamentos dele. Porque Deus procura homens e mulheres que adorem a Ele em espírito e em verdade. Os olhos deles estão a procurar. Precisamos fazer as coisas simples. Precisamos. Nós também somos uma geração onde a gente tocava mais na vida das pessoas. Tem uma coisa que a gente conhecia, era disciplina. Disciplina a gente conhecia. Tem uns que ainda conhecem, né, André? Tem uns que ainda... Mas tem muita gente que afrouxou a mão no cuidado do corpo, no cuidado com o irmão. Porque disciplinar é corrigir. Você disciplina corrigindo. Hebreus fala assim, Deus ama, açoita e disciplina a todo aquele que recebe como filho. Se você não faz parte da disciplina, logo então você não é filho, você é bastardo. E a gente tem uma geração de bastardo na vida, que ninguém disciplina. Os discipuladores não sabem o que é isso mais. Os líderes não tocam mais na vida para poder ajudar e acertar. A vida vai vivendo da maneira que quer. E a gente não vê mais as coisas acontecendo de fato. Os pais não disciplinam os filhos. Tem um monte de filhos sem disciplina. Criado à própria sorte. E aí Provérbios, o que Salomão deixou escrito, vai acontecer na tua vida, se você não se arrepender. O filho criado à própria sorte vem a envergonhar o seu pai e a sua mãe. Aquele que retém a vara, aquele que não disciplina, aborrece o seu filho. Aborrecer é de deixar ele irritado, não, é de amar menos, de desprezo. Mas o que ama de verdade, cedo, o disciplina. Porque disciplina é um ato de amor. Você só corrige quem ama. Só corrige quem você quer ver melhor. Entende o que eu falo? Sim ou não? E a espiritual, o diabo está nesse negócio. Por quê? Porque Salomão fala assim, se fustigar teu filho com a vara, fustigar é se você bater muito nele. Toda hora tu dá uma... Porque a criança é assim, quanto menor é, mais ela vai apanhando, não é assim? Ela demora mais para aprender. Depois a vara vira um acontecimento. Ela já aprendeu, mas quando é pequenininho tira a mão daí, tira a mão daí.
Bota a mão de novo. E tu tem que ensinar, porque ele tem que aprender o que é não, ele tem que aprender o que é limite, ele tem que saber o que é respeito, e a função de fazer isso é dos pais. Aí Salomão fala assim, olha, se tu fustigar o teu filho com a vara, nem por isso ele morrerá. Aí daí talvez venha o ditado, né? Pé de galinha não mata pinto. Deve ter vindo daí. Se fustigar teu filho com a vara, nem por isso ele morrerá, mas você livrará a alma dele do inferno. É espiritual, amado. É palavra. A gente aprendeu isso cedo. A gente aprendeu isso cedo para cuidar dos nossos. E quando eu olho a geração mais velha, que já está com os filhos grandes, olha a geração hoje nova, eu não sei como não dá desespero, porque em mim dá comichão. Em mim dá comichão, gente. Tem que fazer não sei o quê. Aí olha para a criança. Tu quer fazer? Não, ela não quer não. A gente aprendeu cedo a disciplina. Eu tomei 4. Eu estava falando isso lá no grupo caseiro do Guedes. Ele lembrou que quando ele se converteu no grupo caseiro, eu estava em disciplina. Eu nem ia no grupo, estava na Lima. Aí ele me conheceu, que eu saí da disciplina. Um mês depois eu entrei de novo. Aí ele, gente, troço mais doido aqui, né? Eu tomei 4 disciplinas. E as minhas disciplinas eram por causa da minha casa. Também, mulher, 4 filhos. Eu tenho uma mulher que é um doce, eu sou outro. Tinha, obrigado, Zezé. A gente era um docinho, quebra-queixo, conhece aquele doce? É um doce. Duro, batia de frente toda hora. Filho de cearense com filha de caminhoneiro, imagina que rolo. Era encrenca. A Lima comia. A Lima comia. Dava ruim, ó, para. Por que a gente parava, Mato? Por que eu era disciplinado? Porque eu era líder, eu já cuidava de gente, eu tinha um grupo. E aí os irmãos olhavam para mim e falavam assim, ó, você tem que ser exemplo no que você faz. Como é que você vai ensinar alguém se você não pratica? E aí, ó, disciplina. A última Lima que eu ganhei foi a pior da vida. Porque assim, quando você é disciplinado e sabe que fez ruim, eu tenho um filho mais velho que ele falava assim, cara, eu já vou apanhar mesmo, então vou logo meter o pé na jaca, eu já sei que eu vou apanhar. Já vou apanhar com honra. Carlinhos era assim, a figura. Conhecimento de causa. Agora é horrível quando você toma uma lima e você não enxerga ela. Você não vê. Você acha que a pessoa que te disciplinou errou contigo, isso acontece com os filhos, quando acha que o pai erra, na hora que disciplina você. E isso acontece muito quando é Deus que está te disciplinando, porque Deus ama, açoita e disciplina todo aquele que recebe como filho. Então você tem que saber qual é o motivo do teu sofrimento. Se ele é prova ou se ele é consequência. Porque às vezes o teu sofrimento não é porque Deus está te provando, é pela consequência do que você fez e ele está só, ó, dando uma varadinha no popô, né? E aí não adianta falar como a Raquelzinha falava, papai, não bate na perna não para não dar varice. Disciplinar a Raquel dava o maior trabalho. A Solange era mais cruel que eu, vai lá na vizinha, pede lá para ela uma vara de goiabeira. Aí ela ia lá, tia Maria, eu vim pegar uma varinha. A tia Maria, ai meu Deus, quem é que vai apanhar dessa vez? Ela, sou eu. Já era a Via Crucis. A tia Maria, pera aí pegava, limpava a varinha toda para tirar os nozinhos, deixar bem limpinha para doer menos. E ela vinha com a varinha. E chegava lá e eu explicava para ela. Que é assim, para disciplinar você tem que falar o porquê você está disciplinando. Ela tem que saber porque está sendo disciplinada. Aí você disciplina para ela com a consciência, para ela saber que ela errou, e depois ora por ela ainda. Para ela saber que não é pessoal. Aí chegava lá, Kekel, tu sabe que você fez isso? Eu sei, papai. Papai, o que é, filha? Pequenininha assim. Linda, como sempre foi, né? Era mais difícil disciplinar ela, doía mais em mim do que nela.
Aí ela, o senhor vai dar só uma faradinha? Aí já dava vontade de abraçar e beijar, de bater nada, né? Aí eu, não, agora eu vou dar 3, só porque você pediu só uma. Ô papai, guerra, que eu não baixo na perna não para não dar varize. Meu Deus do céu, que coisa difícil. Aí você vai entender que disciplina é um ato de amor, que só disciplina quem ama. Porque muita gente disciplina porque está com raiva. Na hora da raiva, tu dá tapa, chute, bico. Mas na hora que passa a raiva e é por amor que tem que disciplinar, dói mais em você do que na criança. Você dá 3 varadinhas, daqui a pouco ela está brincando e rindo, e você passa 3 dias chorando. Lembrando da cena, doendo em você, mas é a obrigação de fazer. Porque Deus falou que é assim. Porque nós temos que viver pelos princípios que Deus nos ensinou. Entende o que eu falo? E aí a última disciplina que eu ganhei, eu achei que o Franco tinha errado comigo. O Franco é o carrasco, é o discipulador, é quem sempre me disciplina. É o dono da lima, ele é o dono da vara. E aí tomei uma lima e eu olhei para ele assim e falei, pô, o cara errou. Não tinha nada a ver comigo. Você pensa naquele negócio que tu fala e pensa que tu fez tudo certinho. Tive um problema com Solange se perdeu na curva, derrapou, passou lotada na curva direto e eu falei, agora eu... Toda vez que a gente brigava tinha 2 errados, dessa vez eu não fiz nada. Tô na boa. Aí cheguei lá, Franco, um assunto aí, o que foi? Não, aconteceu assim, assado. Aí Solange fez isso, aquilo outro, não sei o que e tal. Aí o Franco olhou assim e falou assim, irmã, tu tá tensa, né? Ela, eu tô mesmo. Ele, Sidão, vou ter que disciplinar você. Aí eu, what? Mas o que houve, gente? Você é o técnico desse time. Tu é o pastor dessa casa. Tu é o responsável por essa mulher. Se ela não está bem, quem tem que resolver esse assunto é você. Então, vou te dar um tempo para isso. Eu vou te parar de novo. Vou te disciplinar de novo. E eu, meu Deus, mais uma vez. Para quem tem anseio no coração de servir o Senhor, toda hora tu é parado, aí vai ficando pesado o fardo para carregar, né? E aí eu saí de lá, virado no samurai. Fiquei 1 ano e 2 meses em disciplina. 1 ano e 2 meses parado. E fugi para tudo que é jeito. Fui trabalhar, porque a gente foge das coisas, né? Tem um monte de fujão na vida. Tá trabalhando pra caramba dia e noite, tu olha assim e fala, pô, cara trabalhador. Nada, preguiçoso. Tá fugindo de ir lá para casa resolver os assuntos que tem que resolver. Aí se esconde atrás do trabalho. Assim fui eu. 4 da manhã levantava, saía às 5 da manhã de casa, chegava em casa às 11 horas da noite. Trabalhando a 1000 por hora. Aí um dia Franco me chama, fala assim, então, Sidão, eu queria te falar que você está livre da disciplina. Aí eu, pô, já era hora, né? Mas eu queria te deixar ciente que não é porque a disciplina fez efeito, porque ela não fez efeito nenhum na tua vida, não tem mais motivo. E aí eu fiquei olhando assim, pensei comigo assim, que cara de pau. É muito cara de pau, né? É mais fácil dizer que a disciplina não fez nenhum efeito do que assumir que errou. Que não devia ter me disciplinado, um rapaz tão bonitinho como eu, não fez nada errado. E aí fui embora e ainda falei isso para Solange no carro. Falei, cara de pau, né, Solange? Admitir que errou nada, né? Mas não fez efeito. Fui para casa. Quando foi, no outro dia peguei o telefone, lembro como hoje, muita gente não vai saber o que é isso. Tirei o telefone do gancho, disquei o número do... Sabia que era assim que fazia? Para telefonar, não, né? Aí liguei para Antônio da Viviane, que morava assim no meu bairro.
Falei assim, Antônio, estou livre da disciplina. Aí ele, pô, glória a Deus, hein? Caraca, pensei que não ia sair mais. Falei, então, vai ter grupo agora quando? Falei, não, grupo não. Modesto, né? Vou fazer uma reunião de oração aqui em casa. Estou pensando segunda-feira, que é o dia que é minha folga. E aí a gente vem para cá só para orar, fazer mais nada, só orar. Bernadette ia gostar dessa, né, Ber? Bernadette gosta da oração. Keila, né? Aí ele, pô, tá bom, tô dentro, vamos nessa. Aí eu, beleza então. Aí botei o telefone no gancho, já ia ligar para outro, o Espírito Santo falou comigo, tu crê nisso? Acredita, mano? Quem já ouviu Deus falar? O Espírito Santo falou comigo assim, até quando os teus olhos vão estar da porta da rua para fora dessa casa? Quando é que você vai resolver os problemas aqui de dentro? Eu fiquei estarrecido, assim, paralisado. Pensando no que eu tinha ouvido e pensando na vida. O que eu tenho que arrumar aqui? Aí comecei a olhar, amados. A minha casa eu acho que não arrumava mais. Essa época eu estava fazendo obra na casa, não sei quantos lembram lá em Campo Grande. Eu ia construir em cima, o segundo andar. Aí eu quebrei a casa toda para levantar a coluna, que a casa não tinha coluna. E a família estava morando na sala que virou o quarto. Eu, Solange e os 4 filhos. Tinha uma janela de madeira sem vidro. Eu tapei com papelão, botei um ar-condicionado de 24.000 BTUs que minha irmã me deu. Aí a gente ligava de noite, de manhã amanhecia todo mundo congelado assim, ó. Aí desliga o ar, que a meia hora descongelava para poder fazer alguma coisa. Eu olhei para casa assim e falei, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? Como é que eu vou arrumar essa casa? E aí eu olhei para os filhos. Carlinhos estava desviado, 4 anos no mundão. Meu filho mais velho. Ana Paula, tinha tido um problema com ela quando ela tinha 12 anos. Aqueles negócios de adolescente, eu fechei o coração para ela. A gente não tinha mais relacionamento. Netinho estava andando de moto lá com um amigo lá, vizinho lá, fazendo, querendo ficar fortinho, fazendo. Até hoje ele faz isso, né? Mas estava lá perdido com um amigo, a gente já não tinha mais contato. A única que estava ainda pertinho era a Raquel, que era bem pequenininha, né? E Solange eu não falava com ela, só falava com ela o essencial, aquilo que precisava. E aí pensa em alguém desesperado na vida, aquele choque de realidade que Deus te dá. Você já parou uma hora dessa, Deus parar a tua vida assim e falar assim, vem cá, vamos acertar a conta hoje? Tu vai dar conta hoje dessas coisas aqui da tua vida, e você olhar assim, se desesperar. A única coisa que você pensar na vida é assim, estou ferrado. Não tem como fazer. E eu comecei a chorar, amados. E eu lembro que a minha oração foi, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei. De fato, eu não sei. Eu preciso de Ti, me ajuda. E aí Deus começou a falar comigo. Coisas que Ele cumpriu. Será meado do ano, Ele falou assim, olha, até o final do ano você vai estar morando lá do outro lado, lá na Tijuca, do lado de lá. E vai cuidar daquele grupo que tem lá. Tinha 7 pessoas no grupo caseiro, na Tijuca. Eu tinha um grupinho aqui. Morava em Campo Grande, tinha um grupo na minha casa e tinha um grupo que eu atendia aqui de irmãos. E aí falou para mim assim, você precisa de uma casa, você não pode esperar essa casa ficar pronta. O teu ministério aqui está queimado. Tua vida aqui está queimada. Eu vou prosperar você fora. Mas conserta a tua casa. E aí não falou mais nada. Eu falei, legal, agora como é que conserta a casa? E aí eu fiz uma coisa que eu acredito que foi a certa, porque deu certo. E eu queria que se você estiver passando por algum sufoco hoje na vida, que o Senhor motive o teu coração a trabalhar, a fazer o que é certo, a atender pelas pequenas coisas. Eu tinha de folga domingo e segunda que eu não trabalhava. Eu chamei Solange, tive uma conversa com ela.
de restauração, expliquei meus motivos para ela, aquilo que Deus tinha falado e aquilo que eu queria fazer. Eu falei assim, domingo e segunda eu quero estar com você e com as crianças. Não quero que ninguém faça mais nada, a gente vai estar juntos. Para quê, eu não sei. Para bater papo, para brincar, jogar a conversa fora, a gente vai ver o que Deus vai fazer. Aí ela, mas as crianças vão perder aula segunda-feira, vão repetir de ano. Não tem problema não. Eu prefiro que elas alcancem o céu comigo, sem um diploma embaixo do braço, do que vê-las no inferno com um diploma embaixo do braço. As minhas prioridades são outras. E assim eu encarei, segunda e domingo. Era só da família, dia da família. Tem alguns irmãos aqui que eu fiz isso, eu instituí o dia da família, né? Não sei se funciona sempre, mas deveria. É o dia da família. Domingo e segunda é dia da família. Domingo e segunda é dia da família, domingo e segunda é dia da família. E aí praia para um lado, praia para o outro. Tinha uma Kombi, era mais fácil, né? Botar todo mundo dentro da Kombi. Todo mundo dentro da Kombi. E aí Deus veio restaurando as coisas. Deus restaurou minha vida com o Neto, com Solange, com a Ana Paula. A Ana Paula tem até um testemunho bom sobre isso. A Ana Paula, nesse meio do caminho, resolveu namorar um garoto. Vou falar da tua vida, tá, Paula? Desculpa. Mas... E aí eu olhei para o garoto assim, não tinha nada a ver com ela, nada a ver. Mas o que eu fiz? Vou orar a Deus. Estou nesse caminho, Senhor, o que eu faço? E o Espírito Santo me guiando. Deixa. Tudo proibido vira platônico. Traz para perto, vai andando junto. Chá comigo. Chamei Paulinha, Paula, deixa eu te falar uma coisa. O desejo do teu pai é que você case, seja mãe de filhos e contribua para o propósito eterno de Deus. Tá bem? Pode namorar com o garoto, mas vamos fazer um trato? Traz ele para perto. Vamos andar junto que eu vou te ajudando. Minha vida virou um inferno. Porque aí vinha o garoto, a mãe do garoto, o pai do garoto e duas irmãs. Era eu, Solange, mais 4. Imagina. Que farra. E aí todo mundo para cima e para baixo. Era dia de estar junto, e fazer coisa, aquele montão de gente. Quando foi aí, eu ia ajudando ela. Ó, Paula, tá vendo? Ó? Como ele tratou a mãe dele. Conversa com ele, fala que o Senhor não se agrada disso não, porque senão ele vai casar contigo e vai te tratar desse jeito também. E vim ajudando ela, e daqui a pouco vem Solange falar comigo assim, filho, Ana Paula falou que vai terminar com o garoto. Falou que o garoto tem nada a ver com ela. Eu, sério? Sério. Agora ela falou para mim que ela só vai namorar com quem você aprovar. Você que é pai, talvez você queira ter esse papel, mas você não sabe a responsabilidade que é. Quando um filho olha para você e fala assim, eu agora só vou namorar com quem você aprovar. É a maior responsabilidade do mundo. Eu fiquei desesperado no dia. Falei, meu Deus, e agora? Não posso errar. Preferia não estar nessa lista de ter que escolher. E aí comecei a orar. Desde esse dia eu comecei a orar. Desde esse dia. Pai, me ajuda com a Ana Paula. Traz para ela aquele rapaz que vai casar com ela, aquele rapaz de Deus, aquele rapaz que... A gente bota os nossos padrões, né? A gente coloca os nossos padrões, né? Tem que ser do Senhor, tem que ser discípulo, a gente tem aquela baboseira toda. Acho que Deus ficou olhando assim, a gente orando e... Entendi. O dia que eu conheci o Luciano, Netinho levou o Luciano, a gente estava numa comunhão lá na Urca. Aí chega o Luciano lá, bad boy, ímpio. Era bad boy, ele era mais fortinho do que estava hoje. Todo fortinho assim, todo bad boy, com a camisinha gola V, tipo de crochê branca. Aí o Netinho me apresentou, pai, esse aqui é um amigo meu. Na hora que eu cumprimentei o Luciano, o Espírito Santo falou comigo, chegou a vez da Ana Paula. Aí eu, como? Não, tá errado, não foi Deus que falou comigo, não é possível.
E não é que era mesmo? Não é que foi assim? Foi exatamente assim. Luciano se converteu, foi batizado no Espírito Santo, abraçou a obra, cumpriu a gincana que eu dei para ele, para poder casar, foi uma gincana, né? Aquelas coisas mirabolantes. Tem que trazer uma cabeça de bacalhau, foto do enterro de anão, retrato da sogra na carteira do genro. Fui pedindo aquele negócio. Difícil para ele, mas ele conseguiu vencer e casou. E Deus foi me ajudando com a minha família. No dia 30 de dezembro, amado, eu estava morando aqui. Dia 30 de dezembro, Deus me trouxe para cá. Para começar a trabalhar aqui. E eu tenho visto Deus prosperando aquilo que Ele falou comigo. Entende? Pequenas coisas. Deus não falou assim, ó, vai para o seminário, vai aprender a pregar, que vocês já viram que eu nem sei fazer, né? A gente chega aqui e bate papo. Vai aprender a pregar, vai aprender a ser eloquente, entendeu? Busca os dons mirabolantes, nada. Vai cuidar da tua casa. Vai cuidar dos teus filhos. Vai cuidar da tua esposa. E deixa que o resto eu faço. Amém? Nós queremos prosperidade com Deus, proeminência com Deus, mas a gente não quer fazer as pequenas coisas. Porque a gente acha que as pequenas coisas que os apóstolos deixaram escritos como ensinamento, que receberam do Senhor, não vão fazer muita diferença hoje. Eu queria te falar que não é assim. Não é assim. Deus, Ele olha para aqueles que querem viver por princípios com Ele. E Ele faz com que os princípios deles aconteçam na tua vida. Ele faz com que a palavra dele se conclua na tua vida. Você só tem que querer. Entende o que eu falo? Amém? Primeiro Deus. Segundo família. Terceiro trabalho. Quarto, obra. Não negligencie os princípios de Deus na tua vida. Porque o custo disso lá na frente vai ser caro. Amém? Vamos orar? O custo é eterno. Vamos orar? Estava todo mundo rindo quando eu cheguei de camisa manga comprida. Agora todo mundo está me compreendendo. Né? Cheguei lá fora, todo mundo, está com frio. Eu falei, o que eu faço, tu não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Então agora você está compreendendo. Espero eu que essa nossa palavra, esse nosso bate-papo seja da mesma forma. Você pode não estar compreendendo agora o que eu estou falando, mas você vai compreender depois. Apenas olhe para o que você tem que fazer, se volte. Voltar atrás, amados, e fazer as pequenas coisas, sempre traz resultado. Não é nenhum demérito, não é nada cansativo, não é nenhum fardo fazer isso, muito pelo contrário. Nós precisamos voltar às nossas bases no Senhor e dar importância àquilo que de fato tem importância. Amém? De fato tem importância. Que o Senhor faça isso na tua vida hoje. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por esse tempo. Te louvo, Senhor, porque esses irmãos me suportaram até agora me ouvindo. Mas eu sei que eu falei coisas aqui que são tão simples, mas tão profundas, que podem transformar a vida dos meus irmãos aqui. Podem trazer sentido hoje à vida. Pode fazer com que hoje a vida, Senhor, tenha uma outra ótica, uma outra direção. A minha oração, Pai, é que hoje a Tua palavra entre e Tu traga aquele vigor que Tu nos trouxe quando Te conhecemos. Que possamos hoje, Senhor, nos voltar para Ti com toda a simplicidade e cumprir aquilo que é simples para Ti. Porque a vida consiste em viver para Ti, em fazer a Tua vontade, cumprir com
teu mandamento, com a tua palavra. E não tem nada que tu priorize mais sobre a terra do que, Pai, a família, a vida. Tu nos fez para viver em família. A igreja é uma família. Mas nós também temos a nossa família. O dia que tu abençoou Abraão, tu falou assim: em ti serão benditas todas as famílias na face da terra, porque tu já pensava nisso. O dia que tu criou o homem, Senhor, abençoou e falou: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, tu já estava pensando naquela grande família. Porque tu és o Deus que criou a família. Tu és o dono da família. Tu és o inventor da família. Senhor, abre as nossas mentes, o nosso coração, o nosso entendimento nessa manhã, para que possamos nos voltar para a família e fazer parte da família. Em nome de Jesus, restaura e renova em nós a tua palavra. Restaura sobre nós a tua visão, a tua unção, o teu mover. Porque nós queremos ser essa família que abençoa todas as famílias na face da terra. Assim como tu me dirigiu e falou comigo, Senhor, na minha caminhada, dirige os meus irmãos. Dirige a cada um aqui, Senhor, que está vivendo hoje, passando por tribulação, passando por confronto, passando por disciplina, passando por um revés da vida, mas, Senhor, se mostra como Deus soberano, poderoso, criador, e traz à existência as coisas que não existem. Coloca, Senhor, alegria nos corações. Coloca, Deus, motivação para fazer a coisa certa. E, Senhor, queremos ver uma explosão da tua graça sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome. Quantos podem dizer amém? Amém?